Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos princípios assim mais básicos e ao mesmo tempo revolucionários da psicanálise, o determinismo psíquico. É uma ideia que muda completamente o jeito como a gente olha para os nossos próprios pensamentos e ações. Para começar, vamos pensar numa coisa que acontece com todo mundo. Quem nunca, né? Trocou uma palavra por outra, esqueceu um nome que estava ali na ponta da língua. A gente costuma ignorar, achar que é só um acidente, coisa do acaso. Mas a psicanálise vem e faz uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se não for? A explicação mais fácil, claro, é sempre a fadiga, a falta de atenção. São desculpas que até nos acalmam, porque mantém aquela sensação de que a gente está no controle da nossa mente. Só que o Freud, ele viu nesses errinhos uma fresta, uma portinha de entrada para algo muito mais profundo. Ok, então vamos direto ao ponto. O que o Freud faz é romper totalmente com a ideia de que existe acaso na nossa vida mental. Ele basicamente diz que, assim como no mundo da física, aqui dentro, no nosso universo psíquico, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. E aqui está a definição que amarra tudo. O determinismo psíquico defende que todo e qualquer ato mental, por mais bobo ou sem importância que pareça, é, na verdade, o resultado final de uma cadeia de causas bem rigorosa. E a raiz dessa cadeia, bom, ela está lá, em processos que a gente nem sabe que estão acontecendo. E essa afirmação do Freud é de uma radicalidade impressionante. Presta atenção. Ele está dizendo que não tem exceção. Desde o sonho mais maluco até o lapso mais trivial, tudo tem um porquê, uma lógica que pode ser descoberta. É uma expansão gigantesca da ideia de causa e efeito para dentro da mente. Tá, mas e as provas para uma ideia tão forte assim? Onde é que a gente encontra isso? O Freud aponta justamente para essas pequenas falhas do nosso dia a dia que ele detalhou lá na obra A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, o pulo do gato é esse aqui. Esses atos falhos não são só erros. Eles são o que o Freud batizou de formações de compromisso. Tenta imaginar como se fosse uma negociação, um cabo de guerra. Uma parte da nossa mente quer fazer ou dizer uma coisa, mas uma outra parte proíbe. O resultado é essa ação meio torta, esse erro, que acaba revelando um pouquinho das duas intenções ao mesmo tempo. Esse esquema ilustra perfeitamente como a coisa funciona. Primeiro, tem a intenção consciente, aquilo que a gente quer dizer. Mas aí, uma segunda intenção, que está lá no inconsciente e geralmente está reprimida, entra no meio do caminho e interfere. O resultado é o lapso, essa ação distorcida que, sem a gente perceber, acaba expressando um pedaço de cada uma das intenções. Certo, se os lapsos são o resultado de um conflito, que forças são essas que estão brigando? O que alimenta essa batalha interna? A resposta para isso nos leva para o coração da teoria freudiana. Para a psicanálise, a nossa mente é basicamente um campo de batalha. De um lado estão nossos desejos, nossos impulsos, querendo satisfação. Do outro, tem uma força interna que barra isso, que diz não pode. Esse mecanismo superpoderoso de bloqueio é o que o Freud chamou de repressão. É bem nesse ponto de tensão que os atos falhos e os sintomas nascem. Olha só, aqui a gente vê bem esse conflito. De um lado, o inconsciente, que funciona na base do princípio do prazer. Ele quer tudo e quer para agora. E do outro, o ego, que opera pelo princípio da realidade, nos obrigando a esperar, a nos adaptar e muitas vezes a reprimir esses desejos. O determinismo psíquico é o resultado direto dessa briga que não para nunca. As consequências dessa teoria toda vão muito, mas muito além de só explicar por que a gente esquece um nome. Elas redesenham por completo a nossa ideia de quem nós somos. Essa ideia, que hoje até soa um pouco familiar, foi uma verdadeira bomba na época. O Freud mostra que a nossa vida mental é muito maior do que a nossa vida consciente. A consciência, na verdade, é só a pontinha do iceberg. O que realmente a determina está em grande parte debaixo d'água. E aqui está a consequência mais radical de todas. Aquela imagem do ser humano totalmente racional, dono do próprio nariz, ela simplesmente desmorona. O sujeito que a psicanálise nos apresenta é um sujeito dividido, atravessado por desejos e proibições que ele mesmo desconhece, mas que determinam suas escolhas, seus sentimentos, seu sofrimento. Mas tudo isso não é só uma viagem teórica, não.
Vamos ver como esse princípio é, na verdade, a base de todo o trabalho clínico da psicanálise. É o determinismo psíquico que faz a terapia psicanalítica ser possível. Pensa só, se os sintomas são determinados por causas inconscientes, então eles têm um sentido. O trabalho da análise é justamente esse, ir rastreando essa cadeia de causas, seguindo as pistas deixadas pelos sonhos, pelos lapsos, pelas associações livres, para conseguir chegar na origem do conflito. A grande aposta de Freud é que, ao trazer o inconsciente para a consciência, o sintoma perde a sua razão de existir. Ele pode simplesmente sumir. E a gente termina com essa provocação. O princípio do determinismo psíquico nos convida a escutar a nós mesmos de um jeito diferente, a não mais descartar os pequenos deslizes como se não fossem nada, mas a começar a se perguntar: o que em mim está tentando se manifestar através desse erro? Que conflito, que desejo escondido está dando as caras aqui? É uma pergunta que, sem dúvida, abre um universo inteiro de autoconhecimento.